O desejado de todas as nações. Capítulo 22. Prisão e morte de João Batista. João Batista fora o primeiro a anunciar o reino de Cristo e foi também o primeiro a sofrer. As paredes de uma cela de prisão separavam-no agora da liberdade do deserto e das vastas multidões suspensas de suas palavras. Estava prisioneiro na fortaleza de Herodes Antipas. Grande parte do ministério de João Batista tivera lugar no território leste do Jordão, o qual se achava sob o domínio de Antipas. O próprio Herodes escutara as pregações de João. O dissoluto rei tremera ante o chamado ao arrependimento. Herodes temia a João, sabendo que era varão justo, e fazia muitas coisas, atendendo-o, e de boa mente o ouvia. João portou-se fielmente para com ele, acusando-o por sua iníqua aliança com Herodias, mulher de seu irmão. Por algum tempo, Herodes procurou fracamente quebrar a cadeia de concupiscência que o ligava. Mas Herodias prendeu-o mais firmemente em suas redes e vingou-se de João Batista, induzindo Herodes a lançá-lo na prisão. A vida de João fora de ativo labor, e as sombras e a inatividade da prisão pesavam fortemente sobre ele. Ao passar semana após semana sem trazer nenhuma mudança, o acabrunhamento e a dúvida se foram sutilmente apoderando dele. Seus discípulos não o abandonaram. Era-lhes permitida a entrada na prisão. Levaram-lhe notícias das obras de Jesus e disseram-lhe como o povo se estava aglomerando em torno dele. Mas indagavam por que, se esse novo mestre era o Messias, não fazia nada para que João fosse solto. Como podia ele permitir que seu fiel precursor fosse privado da liberdade e talvez da vida? Estas perguntas não deixaram de produzir efeito. Dúvidas que, do contrário, nunca teriam sido suscitadas, foram então sugeridas a João. Satanás regozijou-se em ouvir as palavras desses discípulos e ver como elas quebrantaram a alma do mensageiro do Senhor. Oh, quantas vezes os que se julgam amigos de um homem bom e anseiam mostrar sua fidelidade para com ele, se demonstram os mais perigosos inimigos. Quantas vezes, em lugar de lhe fortalecer a fé, suas palavras deprimem e desanimam. Como os discípulos do Salvador, João Batista não compreendia a natureza do reino de Cristo. Esperava que Jesus tomasse o trono de Davi, e ao passar o tempo e o Salvador não reclamar nenhuma autoridade real, João ficou perplexo e turbado. Declarara ao povo que, a fim de o caminho ser preparado diante do Senhor, a profecia de Isaías devia ser cumprida, os montes e os outeiros se deviam abaixar, endireitar os caminhos tortuosos e os lugares ásperos ser aplainados. Esperava que as elevações do orgulho e do poder humanos fossem derribadas. Apresentara o Messias como aquele cuja pá estava em sua mão e que limparia inteiramente sua eira, ajuntaria o trigo no celeiro e queimaria a palha com fogo que não se apagaria. Como o profeta Elias, em cujo espírito e poder ele próprio viera a Israel, esperava que o Senhor se revelasse como um Deus que responde por fogo. O Batista fora, em sua missão, um destemido reprovador da iniquidade, tanto nos lugares elevados como nos humildes. Ousara enfrentar o rei Herodes com a positiva repreensão do pecado. Não tivera a vida por preciosa, contanto que cumprisse a missão que lhe fora designada. E agora, de sua prisão, aguardava que o leão da tribo de Judá abatesse o orgulho do opressor e libertasse o pobre e o que clamava. Mas Jesus parecia contentar-se com reunir discípulos em volta de si, curar e ensinar o povo. Comia à mesa com os publicanos, ao passo que dia a dia mais pesado se tornava o jugo romano sobre Israel, o rei Herodes e a vil amante faziam sua vontade e o clamor do pobre e sofredor subia ao céu.
Ao profeta do deserto, tudo isso se afigurava um mistério além de sua penetração. Havia horas em que os cochichos dos demônios lhes torturavam o espírito e a sombra de um terrível temor dele se apoderava. Poder-se-ia dizer que o longamente esperado libertador ainda não houvesse aparecido? Então, que significaria a mensagem que ele próprio fora compelido a anunciar? João sentira-se cruelmente decepcionado com o resultado de sua missão. Esperara que a mensagem de Deus tivesse o mesmo efeito que produzira a leitura da lei nos dias de Josias e de Esdras, 2 Crônicas 34 e Neemias 8 e 9. Que se seguiria uma profunda obra de arrependimento e volta ao Senhor. Ao êxito dessa obra, toda a sua existência fora sacrificada. Havia isso sido em vão? João sentiu-se perturbado porque, pelo amor que lhe tinham, seus discípulos estavam nutrindo incredulidade a respeito de Jesus. Teria acaso sido infrutífero seu trabalho em favor deles? Teria sido infiel em sua missão para ser agora excluído do labor? Se o libertador tinha aparecido e João se aprovara fiel à sua vocação, não havia Jesus de derribar agora o poder do opressor e libertar seu arauto? Mas o Batista não abandonou sua fé em Cristo. A lembrança da voz do céu e da pomba que descera, da imaculada pureza de Jesus, do poder do Espírito Santo que sobre ele próprio repousara ao encontrar-se em presença do Salvador, e do testemunho das Escrituras proféticas, tudo testificava de que Jesus de Nazaré era o prometido. João não queria discutir suas dúvidas e ansiedades com os companheiros. Decidiu enviar mensageiros a indagar de Jesus. Isso confiou a 2 de seus discípulos, esperando que uma entrevista com o Salvador lhes confirmaria a fé e traria certeza a seus irmãos. João ansiava uma palavra de Cristo proferida diretamente a ele. Os discípulos foram ter com Jesus, levando sua mensagem. És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Quão pouco espaço decorrido desde que o Batista apontara a Jesus e proclamara: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim. João capítulo 1, versos 29 e 27. E agora pergunta: és tu aquele que havia de vir? Isso era profundamente cruel e decepcionante para a natureza humana. Se João, o fiel precursor, deixava de discernir a missão de Cristo, que se poderia esperar da interesseira multidão? O Salvador não respondeu imediatamente à pergunta dos discípulos. Enquanto eles ficaram por ali, admirados de seu silêncio, os enfermos e aflitos iam ter com ele para ser curados. Os cegos iam às apalpadelas, abrindo caminho entre a multidão. Doentes de todas as classes, alguns buscando conseguir por si mesmos passagem, outros conduzidos pelos amigos, comprimiam-se todos ansiosos de chegar à presença de Jesus. A voz do poderoso médico penetrava o ouvido surdo. Uma palavra, um toque de sua mão abria os olhos cegos à contemplação da luz do dia, das cenas da natureza, do rosto dos amigos e do semblante do libertador. Jesus repreendia a moléstia e expulsava a febre. Sua voz chegava aos ouvidos dos moribundos e erguiam-se com saúde e vigor. Paralisados, possessos obedeciam-lhe a voz, desaparecia-lhes a loucura e o adoravam. Ao mesmo tempo que lhes curava as doenças, ensinava o povo. Os pobres camponeses e trabalhadores, evitados pelos rabis como imundos, rodeavam-o de perto e ele dizia as palavras de vida eterna. Assim se passou o dia, os discípulos de João vendo e ouvindo tudo. Por fim, Jesus o chamou a si
pediu-lhes que fossem e dissessem a João o que haviam testemunhado, acrescentando: Bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. A prova de sua divindade mostrava-se na adaptação da mesma às necessidades da humanidade sofredora. Sua glória revelava-se na complacência que tinha para com nossa baixa condição. Os discípulos levaram a mensagem e foi o suficiente. João recordou a predição concernente ao Messias. O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Isaías 61, 1 e 2. As obras de Cristo não somente manifestavam que ele era o Messias, mas mostravam a maneira por que seu reino havia de ser estabelecido. A João revelara-se a mesma verdade que se desvendara a Elias no deserto. Um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. 1 Reis capítulo 19, versos 11 e 12. E depois do fogo, o Senhor falou ao profeta por uma voz mansa e delicada. Assim Jesus devia fazer sua obra, não com o choque das armas, nem a subversão dos tronos e reinos, mas falando ao coração dos homens por uma vida de misericórdia e sacrifício. O princípio da própria vida do Batista, a abnegação, era o princípio do reino do Messias. João bem sabia quão estranho era tudo isso aos princípios e esperanças dos guias de Israel. Aquilo que, para ele, era convincente testemunho da divindade de Cristo, não seria prova nenhuma para eles. Estavam aguardando um Messias que não fora prometido. João viu que a missão do Salvador só podia granjear deles ódio e condenação. Ele, o precursor, não estava senão bebendo do cálice que o próprio Cristo havia de esgotar até as fezes. As palavras do Salvador, bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim, eram uma branda repreensão a João. Não foi debalde para ele. Compreendendo mais claramente agora a natureza da missão de Cristo, entregou-se a Deus para a vida e para a morte, segundo melhor conviesse aos interesses da causa que amava. Depois da partida dos mensageiros, Jesus falou ao povo a respeito de João. O coração do Salvador dilatou-se em simpatia para com a fiel testemunha, agora sepultada na prisão de Herodes. Não deixaria que o povo concluísse que Deus havia abandonado João ou que sua fé falecera no dia da prova. Que fostes ver no deserto? Disse. Uma cana agitada pelo vento? As altas canas que cresciam ao lado do Jordão, agitando-se a cada brisa, eram apropriadas representações dos rabis que se haviam constituído críticos e juízes da missão do Batista. Eles pendiam nesta e naquela direção, segundo os ventos da opinião popular. Não se queriam humilhar para receber a penetrante mensagem do Batista, todavia, por temor do povo, não tinham ousado opor-se abertamente à sua obra. O mensageiro de Deus, porém, não era de espírito assim covarde. As multidões reunidas em torno de Cristo tinham testemunhado a obra de João. Haviam-lhe escutado a destemida repreensão do pecado. Aos fariseus, cheios de justiça própria, aos sacerdotes saduceus, ao rei Herodes e sua corte, príncipes e soldados, publicanos e camponeses, a todos falara João com igual franqueza. Não era uma cana trêmula, agitada pelos ventos do louvor ou preconceitos humanos. Na prisão, foi em sua lealdade para com o Senhor e seu zelo pela justiça,
o mesmo que ao pregar a mensagem de Deus no deserto. Em sua fidelidade aos princípios, era firme como a rocha. Jesus continuou: Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão na casa dos reis. João fora chamado a reprovar os pecados e excessos de seu tempo, e seu singelo vestuário e vida abnegada estavam em harmonia com seu caráter e missão. Ricos trajes e os luxos da vida não constituem a porção dos servos de Deus, mas dos que residem nas casas dos reis, os dominadores deste mundo, aos quais pertencem seu poder e riquezas. Jesus desejava chamar a atenção para o contraste existente entre o vestuário de João e o que era usado pelos sacerdotes e principais. Esses oficiais paramentavam-se com ricas vestimentas e dispendiosos ornamentos. Amavam a ostentação e esperavam deslumbrar o povo, impondo assim mais consideração. Estavam mais ansiosos de conquistar a admiração dos homens do que de obter a pureza íntima que tem a aprovação de Deus. Mostravam assim que sua lealdade não era para com Deus, mas com o reino deste mundo. Mas então, que fostes ver? Disse Jesus. Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo, que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. No anúncio feito a Zacarias, antes do nascimento de João, o anjo declarara: será grande diante do Senhor. Lucas 1,15. Que, em face da maneira de avaliar do céu, consiste a grandeza? Não o que o mundo reputa como tal, não riqueza, nem posição, nem nobreza de linhagem, nem dons intelectuais considerados em si mesmos. Se grandeza intelectual, à parte de qualquer consideração mais elevada, é digna de honra, então Satanás merece nossa homenagem, que suas faculdades intelectuais nenhum homem já igualou. Mas quando pervertido para o serviço do próprio eu, quanto maior o dom, tanto maior maldição se torna. Valor moral, eis o que é estimado por Deus. Amor e pureza são os atributos que mais aprecia. João era grande aos olhos do Senhor quando, em presença dos emissários do Sinédrio, diante do povo e perante seus próprios discípulos, se absteve de buscar honra para si, mas encaminhou todos para Jesus como o prometido. Sua desinteressada alegria no ministério de Cristo apresenta o mais elevado tipo de nobreza já revelado em homem. O testemunho dado a seu respeito, depois de morto, pelos que o ouviram testificar de Jesus, foi: João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. João 10,41. Não foi concedido ao Batista fazer cair fogo do céu ou ressuscitar um morto, como fizera Elias, ou empunhar a vara do poder de Moisés em nome de Deus. Foi enviado para anunciar o advento do Salvador e chamar o povo a preparar-se para a sua vinda. Tão fielmente cumpriu ele sua missão, que ao recordar o povo o que lhes ensinara a respeito de Jesus, podiam dizer: tudo quanto João disse deste era verdade. Um testemunho assim, todo discípulo de Cristo é chamado a dar de seu mestre. Como precursor do Messias, João era muito mais do que profeta, pois ao passo que os profetas haviam visto de longe o advento de Cristo, a João foi dado contemplá-lo, ouvir do céu o testemunho de sua messianidade e apresentá-lo a Israel como o enviado de Deus. Todavia, Jesus disse: aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. O profeta João foi o elo que ligou as duas dispensações. Como representante de Deus, apresentou-se para mostrar a relação da lei e dos profetas
para com a dispensação cristã. Era a luz menor que havia de ser seguida por outra maior. A mente de João era iluminada pelo Espírito Santo a fim de que projetasse luz sobre seu povo. Nenhuma outra luz, porém, nunca brilhou nem jamais brilhará tão claramente sobre os caídos homens como a que emanou dos ensinos e exemplos de Jesus. Cristo e sua missão, segundo eram tipificados nos sacrifícios simbólicos, não foram compreendidos senão muito vagamente. O próprio João não entendera plenamente a vida futura e imortal mediante o Salvador. Exceto a alegria que João encontrara em sua missão, sua existência foi de dores. Raras vezes fora sua voz ouvida a não ser no deserto. O isolamento foi a sorte que lhe coube, e não lhe foi dado ver os frutos de seus labores. Não teve o privilégio de estar com Cristo e testemunhar a manifestação do poder divino que acompanhava a maior luz. Não lhe foi concedido ver o cego no gozo da vista, o enfermo restabelecido e o morto ressuscitado. Não contemplou a luz que irradiava de cada palavra de Cristo, derramando glória sobre as promessas da profecia. O menor discípulo que viu as poderosas obras de Cristo e lhe ouviu as palavras, foi, neste sentido, mais altamente privilegiado que João Batista e, portanto, disse ter sido maior do que ele. Através das vastas multidões que haviam escutado as pregações de João, sua fama espalhara-se pela terra. Profundo era o interesse sentido quanto ao resultado de sua prisão, mas sua vida irrepreensível e o forte sentimento público em seu favor levavam a crer que nenhuma medida violenta seria tomada contra ele. Herodes acreditava que João era profeta de Deus e tinha toda a intenção de o pôr em liberdade. Adiava, porém, seu desígnio por temor de Herodias. Herodias sabia que por meios diretos nunca poderia obter o consentimento de Herodes para a morte de João e resolveu realizar seu intento por meio de estratagema. No dia do aniversário do rei, devia ser oferecida uma festa aos funcionários do Estado e aos nobres da corte. Haveria banquete e bebedice. Herodes ficaria assim sem o natural controle, podendo ser então influenciado segundo a vontade dela. Ao chegar o grande dia e estar o rei se banqueteando e bebendo com seus grandes, Herodias mandou sua filha à sala do banquete para dançar a fim de entreter os convivas. Salomé estava no viço da juventude, e sua voluptuosa beleza cativou os sentidos dos nobres comensais. Não era costume que as senhoras da corte aparecessem nessas festividades, e foi prestada a Herodes lisonjeira homenagem quando essa filha de sacerdotes e príncipes de Israel dançou para entretenimento de seus convidados. O rei estava perturbado pelo vinho. A razão foi destronada e a paixão tomou o comando. Viu unicamente a sala de prazer, com os divertidos hóspedes, a mesa do banquete, o vinho cintilante, o brilho das luzes e a jovem que dançava diante dele. No impulso do momento, desejou fazer qualquer exibição que o exaltasse acima dos grandes do reino. Com juramento, prometeu dar à filha de Herodias, fosse o que fosse que ela pedisse, até mesmo a metade do reino. Salomé correu para a mãe a fim de saber o que devia pedir. A resposta estava pronta: a cabeça de João Batista. Salomé desconhecia a sede de vingança que havia no coração da mãe e recuou ante a ideia de apresentar esse pedido. A decisão de Herodias prevaleceu, porém. A menina voltou com a terrível petição: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Herodes ficou atônito e confundido. Cessou a ruidosa festa e um sinistro silêncio baixou sobre a cena de orgia. O rei sentiu-se tomado de horror ante a ideia de tirar a vida de João. No entanto, sua palavra estava empenhada e não queria parecer inconstante ou inconsiderado. O juramento fora feito em honra dos hóspedes, e se um deles houvesse proferido uma palavra contra o cumprimento da promessa,
de boa vontade, teria poupado o profeta. Deu-lhes oportunidade de falar em favor do preso. Eles haviam caminhado longas distâncias para ouvir as pregações de João e sabiam ser ele homem isento de crime e servo de Deus. Mas, conquanto chocados com o pedido da jovem, estavam demasiado embrutecidos para fazer qualquer objeção. Voz alguma se ergueu para salvar a vida do mensageiro do céu. Estes homens ocupavam altas posições de confiança na nação e sobre eles pesavam sérias responsabilidades. Tinham-se, no entanto, entregue a comer e a beber até que os sentidos lhes ficaram embotados. Transtornou-se-lhes o cérebro com a estonteante cena de música e dança e a consciência jazia adormecida. Com seu silêncio, proferiram a sentença de morte contra o profeta de Deus para satisfazer a vingança de uma mulher depravada. Herodes, de balde, esperou para ser libertado do juramento. Então, relutantemente, ordenou a execução do profeta. Em breve, a cabeça do Batista foi levada perante o rei e os hóspedes. Selados estavam para sempre aqueles lábios que fielmente advertiram Herodes para se desviar da vida de pecado. Nunca mais se ouviria aquela voz chamando os homens ao arrependimento. A orgia de uma noite custaria a vida de um dos maiores profetas. Oh, quantas vezes tem a vida de um inocente sido sacrificada em razão da intemperança dos que deviam ter sido os guardas da justiça. Aquele que leva aos lábios a taça intoxicante torna-se responsável por toda injustiça que possa cometer sob sua embrutecedora influência. Entorpecendo os sentidos, torna a si mesmo impossível julgar serenamente ou ter clara percepção do direito e do erro. Abre a Satanás o caminho para operar por meio dele em oprimir e destruir o inocente. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. É por isso que o juízo se tornou atrás e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. Provérbios capítulo 20, verso 1, Isaías 59, 14 e 15. Aqueles que têm jurisdição sobre a vida de seus semelhantes deveriam ser considerados culpados de um crime quando se entregam à intemperança. Todos quantos executam as leis devem ser observadores das mesmas. Cumpre-lhes ser homens de domínio próprio. Precisam ter inteiro controle sobre suas faculdades físicas, mentais e morais, a fim de possuírem vigor intelectual e elevado senso de justiça. A cabeça de João Batista foi levada a Herodias, que a recebeu com infernal satisfação. Exultou em sua vingança e lisonjeou-se de que não mais a consciência de Herodes seria perturbada. Nenhuma felicidade, porém, lhe adveio de seu pecado. Seu nome tornou-se notório e aborrecido, ao passo que Herodes foi mais atormentado pelo remorso do que o havia sido pelas advertências do profeta. A influência dos ensinos de João não emudeceu. Ela se devia estender a cada geração até ao fim dos séculos. O pecado de Herodes estava sempre diante dele. Buscava constantemente alívio às acusações da consciência culpada. Sua confiança em João ficou inabalável. Ao recordar-lhe a vida de abnegação, seus solenes e fervorosos apelos, seu são juízo no conselho e lembrar então de como morrera, Herodes não podia encontrar sossego. Empenhado nos negócios do Estado, recebendo honras dos homens, apresentava rosto sorridente e aspecto de dignidade, ao passo que ocultava o coração ansioso, sempre oprimido pelo temor de que pesava sobre ele uma maldição. Herodes ficara profundamente impressionado pelas palavras de João, de que não se pode ocultar coisa alguma a Deus. Estava convencido de que ele se acha presente em todo lugar, que testemunhara a orgia na sala do banquete
ouvira a ordem de degolar a João e vira Herodias exultante e os insultos que proferira para a decapitada cabeça de seu reprovador. E muitas coisas que Herodes ouvira dos lábios do profeta falavam-lhe agora a consciência mais distintamente do que fizera a pregação no deserto. Quando Herodes ouviu falar das obras de Cristo, sentiu-se imensamente perturbado. Pensou que Deus ressuscitara a João e o enviara ainda com mais poder para condenar o pecado. Vivia em constante temor de que João vingasse sua morte, condenando-o a ele e a sua casa. Herodes estava ceifando aquilo que Deus declarara ser o resultado do pecado: coração tremente e desfalecimento dos olhos e desmaio da alma. E a tua vida como suspensa estará diante de ti, e estremecerás de noite e de dia, e não crerás na tua própria vida. Pela manhã dirás: ah, quem me dera ver a noite! E à tarde dirás: ah, quem me dera ver amanhã! Pelo pasmo do teu coração com que pasmarás, e pelo que verás com os teus olhos. Deuteronômio 28, 65 a 67. Os próprios pensamentos do pecador são seus acusadores, e não pode haver mais penetrante tortura que os aguilhões da consciência culpada, que não lhe dá repouso nem de dia nem de noite. Para muitos espíritos, um profundo mistério envolve a sorte de João Batista. Indagam por que teria sido deixado a estiolar-se e perecer na prisão. O mistério dessa escura providência, nossa visão humana não pode penetrar. Não poderá, no entanto, nunca abalar nossa confiança em Deus quando nos lembramos de que João nada mais foi do que um participante dos sofrimentos de Cristo. Todos quantos o seguem hão de cingir a coroa do sacrifício. Serão indubitavelmente mal compreendidos pelos egoístas e se tornarão alvo dos ferozes assaltos de Satanás. Esse princípio de abnegação é que seu reino se propôs destruir e guerreá-lo-á onde quer que se manifeste. A infância, juventude e varonilidade de João caracterizaram-se pela firmeza e poder moral. Quando sua voz se fizera ouvir no deserto, dizendo: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, Mateus 2:2. Satanás temeu pela segurança de seu reino. A culpabilidade do pecado era revelada de tal maneira que os homens tremiam. Foi despedaçado o poder de Satanás sobre muitos que lhe haviam estado sob o controle. Ele fora incansável em procurar afastar o Batista de uma vida de incondicional submissão a Deus. Fracassara, porém. E fracassara igualmente quanto a Jesus. Na tentação do deserto, Satanás fora derrotado e grande havia sido seu furor. Decidira agora causar dor a Cristo, ferindo a João. Aquele a quem não conseguia instigar ao pecado, havia de causar sofrimento. Jesus não se interpôs para livrar seu servo. Sabia que João havia de suportar a prova. De boa vontade, teria o Salvador ido ter com João para com sua presença aclarar-lhe as sombras do cárcere. Mas não se devia colocar nas mãos dos inimigos e pôr em perigo sua própria missão. Com prazer teria libertado seu fiel servo, mas por amor de milhares que haveriam em anos posteriores de passar da prisão para a morte, João devia beber o cálice do martírio. Ao haverem os seguidores de Jesus de definhar em solitárias celas, ou perecer pela espada e pela tortura, ou na fogueira, aparentemente abandonados de Deus e do homem, que esteio não lhes teria ao coração o pensamento de que João Batista, de cuja fidelidade o próprio Cristo dera testemunho, passara por idêntica experiência. Foi permitido a Satanás abreviar a vida terrena do mensageiro de Deus, mas aquela vida que está escondida com Cristo em Deus, Colossenses 3:3,
o destruidor não podia atingir. Exultou por haver ocasionado aflição a Jesus, mas fracassara em vencer a João. A morte em si mesma apenas o colocara para sempre além do poder da tentação. Nessa contenda, Satanás estava revelando o próprio caráter. Manifestou, em presença do expectante universo, sua inimizade para com Deus e o homem. Conquanto nenhum miraculoso livramento fosse proporcionado a João, ele não fora abandonado. Tivera sempre a companhia dos anjos celestiais, que lhe abriram as profecias concernentes a Cristo e as preciosas promessas da Escritura. Estas foram seu sustentáculo, como haviam de ser do povo de Deus nos séculos por vir. A João Batista, como aos que vieram depois dele, foi dada a segurança: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Deus nunca dirige seus filhos de maneira diversa daquela porque eles próprios haveriam de preferir ser guiados, se pudessem ver o fim desde o princípio e perscrutar a glória do desígnio que estão realizando como colaboradores seus. Nem Enoque, que foi transladado ao céu, nem Elias, que ascendeu num carro de fogo, foi maior ou mais honrado do que João Batista, que pereceu sozinho na prisão. A vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. Filipenses 1:29. E de todos os seus dons que o céu pode conceder aos homens, a participação com Cristo em seus sofrimentos é o mais importante depósito e a mais elevada honra.